Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor nesta noite, né? E na presença do Senhor, a fartura de alegria. Eu já tinha recebido um outro convite para poder estar e conhecer os amados irmãos nesta região, mas em face de algumas adversidades e até dificuldades, não me foi permitido. Mas agora, graças a Deus, através do irmão Hildson e também do pastor Jazen, a gente está aqui para somar com os irmãos numa temática bem importante relacionada à questão da família, e mais particularmente ligada à questão dos filhos e da obediência dos filhos. Vocês, pelo jeito, já estão ficando assim, digamos, saturados de informações ligadas à área da família, mas a gente diz assim e ao mesmo tempo fica alegre, porque é bom a gente ficar saturado de assuntos assim, ou seja, bombardeados mesmos, assimilarmos na mente, no coração, para então praticarmos a fim de que Deus seja glorificado em nós. Eu trago um abraço fraterno da nossa amada igreja, Assembleia de Deus Reformada, lá no bairro do Coajoli, ladeado da Vicente Fialho, ali próximo da Avenida Daniel de Latouche. E nós estamos lá, vamos completar 2 anos para a glória e o louvor do Senhor. Queria que os amados irmãos abrissem comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero fazer um esclarecimento e até dar uma justificativa da ausência da minha esposa e dos nossos filhos. Nós temos 3 filhos, um de 14, uma de 7 e um de 1 aninho e 9 meses. Ela está desde manhã e eu vim para cá e ela ainda estava lá no hospital com o nosso bebezinho de 1 ano e 9 meses. Pelas viroses, né, terríveis, que a criança vomita, febre de quase 40 graus. Mas ela disse: vá fazer o trabalho do Senhor que eu seguro as pontas por aqui. E assim a gente veio a orar. Ore pelo Matias, 1 ano e 9 meses, uma benção, um rapazinho bem alegrezinho. Mas a família está bem. E mando um abraço fraterno também à igreja aqui presente. Colossenses capítulo de número 3. Nós iremos ler os versículos de número 18 até o versículo de número 21. Todos encontraram? Diz assim: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Graças ao nosso bom e eterno Deus. Meus amados, aqui nós temos pelo menos a área da família sendo abordada: pai, mãe, esposa, marido, filhos, os pais juntos, enfim, é uma tratativa bem direcionada à família. Mas como nós ficamos para tratarmos a respeito da obediência dos filhos, iremos nos ater, logicamente, ao versículo de número 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Mas ficaria complicado eu tentar explicar essa questão da obediência dos filhos e destes versículos dicotomizado ou separado da carta. Então me permitam pelo menos trazer uma introdução
relacionado à questão da carta e algumas características, para então entendermos o porquê que Paulo fala à igreja em Colossos, e particularmente à família, do versículo 18 ao versículo de número 21. Quando Paulo escreveu esta carta, você pode depois estudar e pesquisar em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e por aquela região ali dos capítulos 19, 18, enfim, 20, nós vamos ter aquelas informações ligadas à terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa terceira viagem do apóstolo Paulo, ele foi rumo à cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso, ela fica no que hoje é a atual Turquia, que na Bíblia, no tempo de Paulo, era chamada de Ásia Menor. A Ásia Menor, que o próprio Senhor Jesus Cristo endereçou 7 cartas às igrejas da Ásia, nada mais é do que o país denominado nos dias de hoje Turquia. Para entendermos bem uma questão geográfica sem slides, mas pelo menos aqui, a gente pega aqui a palma da minha mão e vamos analisar que aqui é o país da Turquia ou da Ásia Menor. E no centro da minha mão fica 3 cidades, ou ficam 3 cidades, melhor dizendo. A cidade de Herápolis, Laodiceia e Colossos. E aí você pegando esta região, aqui na cidade, aí você vem para um extremo, e nesse extremo, 160 quilômetros, você tem a cidade de Éfeso. Então, a Ásia Menor, no centro, a cidade de Colossos, e no outro extremo, já na região portuária, a cidade de Éfeso. Então nós temos 160 quilômetros. Quando Paulo empreendeu a terceira viagem missionária, ele foi direto a Éfeso. É lógico que passando por algumas cidades, reavaliando alguns trabalhos, mas se direcionando a Éfeso, e ele ficou lá pelo menos cerca de 2 anos, e fez de lá um QG, uma espécie de polo missionário, na sua última viagem missionária. A cidade de Colossos, ela não pode ser analisada separada de Laodiceia e Herápolis. E aquela região no centro da Ásia Menor era uma região vulcânica. É uma região vulcânica. Para termos uma ideia, a cidade de Herápolis era famosa pelos seus banhos termais, ou seja, uma cidade que tinha um comércio mais ligado à questão terapêutica das águas mornas. Então as pessoas daquela região afloravam, viajavam para Herápolis em busca do lazer e também da questão medicinal. Então era uma cidade cheia. E as águas, o povo costumava dizer que tinham poderes terapêuticos. Já a cidade de Laodiceia, podemos dizer, era a cidade burocrática e a cidade financeira mais forte das 3. Era uma cidade mais ligada à questão da indústria. Então era uma região rica. Tanto é que quando Cristo manda escrever a igreja em Laodiceia, um dos problemas daquela igreja era o quê? Era a riqueza. Tu não passa de pobre, cega e nua. Mas eles se ufanavam no poder do dinheiro e da arrogância material. Já a cidade de Colossos já era a cidade das águas frias, a cidade de águas quentes, Herápolis, e Laodiceia das águas mornas. Vomitar-te-ei. Já na cidade de Colossos, o povo ia
porque lá a água era boa. Se, por exemplo, nós fôssemos abrir uma fonte de água, nós iríamos para a cidade de Colossos. Nós não iríamos para Laodiceia e nem para a cidade de Hierápolis. Iríamos para a cidade de Colossos. No tempo que o apóstolo Paulo escreveu, eu não sabemos ao certo os motivos, mas à medida que o tempo foi passando, aquela região era propensa a erupções vulcânicas e a terremotos. Então as cidades foram destruídas, mas o poder aquisitivo e a força daquele povo e a influência dos poderes políticos faziam com que as cidades rapidamente se reconstruíssem. E nessas idas e vindas, a cidade de Hierápolis e Laodiceia não ficaram para trás, à medida que Colossos, sim. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a cidade e a igreja em Colossos, a cidade não passava de uma espécie de aldeia ou de povoado. Já era uma cidade que perdeu muito do seu potencial de outrora. Então já era uma cidade e uma igreja, digamos assim, já numa cidade de decadência. Mas incrível, ainda que a cidade estivesse caindo no ostracismo ou num certo esquecimento, ainda assim, em nenhum lugar na Bíblia, nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, Deus permitiu que uma carta fosse escrita, direcionada a uma igreja, em que um estudo ligado à pessoa de Cristo e à preeminência de Cristo tivesse tamanha profundidade como a carta de Paulo aos Colossos, ou aos Colossenses, ou a cidade de Colossos. Você percebe que a riqueza desta carta é grandiosa. Então, naquela região, algumas coisas estavam acontecendo que fez com que Paulo, ao ser informado por Epáfras, escrevesse para resolver alguns problemas internos da igreja. Quando Epáfras chega a Roma, Paulo aqui estava preso, ele escreve esta carta. A gente sabe muito bem, meus amados, que esta carta, ao ser escrita, ela faz uma defesa da pessoa de Cristo em sua humanidade e também em sua divindade, muito especialmente sua divindade. Cristo, ele é o meio pela qual tudo foi feito e trazido à existência, bem como o agente que fez com que tudo viesse à existência. Então tudo é por ele, por meio dele e para ele. Então ele é o fim para que tudo fosse criado. Então em Cristo tudo converge. E aqui há uma defesa a respeito da preeminência de Cristo, de quem Cristo é. Depois você pode estudar em casa mais detalhadamente, você vai perceber que lindeza é esta carta e tão importante para nós hoje. Esta carta, meus amados, ela é escrita a uma cidade, a um povo que tinha uma inclinação religiosa, que nós vamos perceber algum destilar dentro do corpo da escrita, nesses 4 capítulos. Por exemplo, a cidade de Colossos era uma cidade que adorava algumas divindades, e aquela região era uma região propensa às divindades, tais como Ísis, Demétrios, Artemis, Cibele e outros deuses gregos, deusas gregas, com fusões com a religião romana, e também uma inclinação à astrologia, ligada também, certamente, à influência de muitos judeus helenistas também dentro da cidade. Então a cidade respirava um ar sincrético. Era uma cidade em que todas as religiões
eram colocadas dentro do liquidificador e batido num turbo, e saía, e o pessoal se juntava tudo, e eles queriam adorar um único Deus, ou vários deuses. Então, essas influências, ou esta influência externa, ela penetrava na igreja, uma vez que muitas pessoas eram corriqueiras no dia a dia da cidade e estavam alicerçadas na religiosidade normal da cidade. É mais ou menos aqui como fica a região do Anjo da Guarda e Itaquibacanga. É uma região que fica distante de onde eu moro. Eu moro na região do Turu, mais para a região da Coama. Então dá uns quilômetros. Então essa região, ela tem vida própria, tem banco, tem tudo. Então é lógico que à medida que as famílias vão crescendo, se desenvolvendo nesta região, as particularidades dessa região vão permeando o estilo de vida próprio do lugar. Não significa que há um isolamento desta região relacionado a São Luís, mas cada região tem sua própria inclinação. Então a religiosidade deste lugar pode ser diferente, e é diferente da religiosidade ligada à questão lá de onde eu estou, da região que eu estou. Então assim era a cidade de Colossos. Quando Paulo pregou o evangelho, as pessoas creram. Ali elas deveriam adorar o único Deus verdadeiro, mas isso não estava acontecendo. Havia algumas influências, e por conseguinte, logicamente, aquela cidade passou a enfrentar alguns problemas internos ligados à falsa filosofia. Por exemplo, capítulo 2, versículo 8, versículo 18 vai tratar a respeito disto. Versículo 8 diz: cuidado que ninguém, do capítulo 2, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Havia também um excesso de moralismo ligado a uma questão cerimonialista, judaica, helenista. Tanto é que no capítulo 2, dos versículos 11 até 17, capítulo também de número 3, 11, havia algo ligado à questão dos helenistas e também dos cerimonialistas ligadas à religiosidade judaica. Tanto é que no versículo 20 está escrito do capítulo 2: se morrestes com Cristo, Paulo escreve à igreja, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Aí o versículo 23 está escrito: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Havia também naquela igreja uma influência, a adoração a anjos. No capítulo 1 e o verso de número 16, e o capítulo 2, ou capítulo 2, versículos 15 e 18, vão tratar a respeito disto. Capítulo 2, versículo 18, está escrito: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseados em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Então, meus amados, essas influências estavam colocando em xeque, em muitos sentidos, a pessoa, obra e ministério de Cristo. Então, quando Paulo ensinou através de Epáfras aprendendo aos pés de Paulo, Epáfras certamente foi aquele membro fundador desta igreja, sob a influência de Paulo, é lógico, mas a gente percebe que esse sincretismo religioso que impera nos dias de hoje e ainda infiltram-se em nosso meio, tem trazido estragos grandiosos
ao serviço e ao reino de Deus, e precisamos pregar, ensinar e direcionar o nosso povo a Cristo, e a igreja precisa, e a família está incluída nisto. Meus amados, Paulo, escrevendo à igreja, ele vai chegar no capítulo 3 e vai dizer à igreja do aspecto mais prático. Capítulo 3, capítulo 4. No capítulo 1, ele logicamente fala a respeito de Cristo, da salvação que Deus trouxe através de Cristo, de quem Cristo é, e da obra salvífica, Cristo Deus, Cristo homem. Aí no capítulo 2 ele combate os falsos mestres, e no capítulo 3 ele conclama a igreja. Aí no versículo 1 do capítulo 3 ele diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. No versículo 2 ele diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Aí ele diz: se morrestes com Cristo, ou porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele conclama, convoca, traz o imperativo: buscai, pensai nas coisas do alto. Se nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então a nossa vida, a prática da nossa vida religiosa, ela tem que ser regulada à luz da Escritura por uma mente santa que está cativa na glória em Cristo. Então como é que a gente deve andar? Segundo Cristo andou, pensando, buscando as coisas do alto, glorificando a Deus. Quer comamos, bebamos, ou façamos toda e qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então Paulo fala à igreja: buscai, pensai. Aí ele diz no versículo 5 do capítulo 3: fazei. É outro imperativo. Fazei o quê? Mortificar. Fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele vai tratar a respeito da nossa natureza pecaminosa. E ele fala à igreja em Colossos: vocês se lembram quando vocês não eram crentes, da vossa natureza carnal, ligada à cultura da cidade, ligada ao estilo da cidade. Deus vos converteu das trevas para a maravilhosa luz, vos tirou do domínio das trevas, das garras de Satanás. E no capítulo 2, versículos de número 15, 14, 15 e 16 em diante, vai ser falado de que Cristo expôs, meus amados, os principados, potestades, publicamente expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora, nossos feitos e nossas obras devem estar ligadas e associadas a Cristo. Somos novas criaturas, devemos buscar e viver segundo Cristo, e as nossas obras e também a nossa natureza carnal deve ser mortificada dia após dia. Então Cristo, ele não pede: por favor, meus filhos, façam assim. Não, é o imperativo: buscai, pensai, fazei, mortificai. Então ele vai falar: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quais? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí Paulo diz no versículo 7: nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. O que? Paulo cita a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros,
uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amém, meus amados. Então nós temos aí no capítulo 3 chegando lá na família. Nós não chegamos ainda, mas vamos chegar lá. Então, só retomando, versículos 1 ao 4, buscai e pensai nas coisas do alto, versículo 5 ao 11, mortificai as obras da carne, a natureza terrena, prostituição, essas coisas ficaram no passado, agora a nossa vida está em Cristo, vida santa, sede santos, porque o vosso Deus é santo, então nós devemos ser santos, e cada dia mais santificado, para que todos vejam em nós Cristo. E Paulo escreve aos Colossenses dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Meus amados, no versículo 12 ao versículo 17, Paulo entra e fala e traz mais um imperativo: revesti-vos, pois como eleitos de Deus. São crentes, então vistam-se como crentes, como eleitos, antes da fundação do mundo. E aí Paulo vai falar da importância de que um eleito mostra frutos, os eleitos mostram frutos de que verdadeiramente são eleitos, ou seja, crentes genuínos. Aí ele vai tratando, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí ele vai falando: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, pedido da parte de Deus. É um mandamento bíblico. Isso é tão importante que, se nós desejarmos a obediência dos filhos, ele tem que ver na mãe a obediência dela a Cristo e ao papel que ela tem no reino de Deus. Porque se seu filho estuda a palavra, crê em Cristo e é uma família crente, ele vai desejar obedecer com base na obediência que a mãe também tem de subserviência no sentido bíblico a Cristo, e assim ao seu marido. Porque se a mulher se levanta com a voz e não respeita o seu marido, ela está dizendo ao filho, dando condições para ele se levantar e não obedecer nem ela e nem o pai. Então, como é que o filho vai obedecer se ele vê o reflexo da desobediência na mãe, que não reconhece o papel que Cristo deu a ela nas Sagradas Escrituras? O lar vai se dilacerar, vai quebrar a casa, vai rachar a família, vai abrir um buraco, e isso não é positivo. Então, quando Paulo escreve às esposas, ele está tendo em vista aqui a saúde da igreja, e a saúde da igreja é a saúde da família, e a saúde da família é a saúde de cada membro da família desenvolvendo o seu papel de acordo com o quê? As Sagradas Escrituras. É lógico que essa submissão está ligada a Gênesis, mas você pode, no texto que foi lido aqui de Efésios, está lá a submissão da mulher. Se você for para Coríntios, está lá a submissão da mulher. Se você for, meus amados, para Pedro, está lá também a submissão da mulher. Se for para Cristo, está lá também nos evangelhos a submissão da mulher. Em toda a Bíblia está lá a submissão da mulher, porque a submissão da mulher é um mandamento bíblico, porque está escrito: Deus fez o homem, e depois
que o homem delegou e deu nome aos animais, percebeu que estava só e não tinha uma companhia. Então Deus lhe concedeu uma adjuntora depois de pesado sono e uma certa anestesia, fez uma cirurgia numa lateral do homem e tirou uma costela, e dali fez a mulher e deu para ele. E ele disse: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão fora tomada. E aí está escrito: deixe o homem pai e mãe, una-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Primeiro foi criado o homem, e na ordem depois criada a mulher. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, portanto não há diferença diante de Deus. Tanto o homem como a mulher são iguais perante Deus, mas foi o próprio Deus que estabeleceu uma diferença de função e de papel. Deus deu ao homem a prerrogativa e a autoridade de ser o cabeça. Não foi o homem que pediu, foi Deus que quis. E a mulher, Deus concedeu o papel de adjuntora. Não foi a mulher que pediu, foi Deus que a criou e concedeu. E aí os dois juntos formam uma família, uma só carne, e vão agora criar e obedecer a ordem expressa de Deus: crescei, multiplicai-vos, povoai a terra, criem filhos, multipliquem-se. E assim os filhos vêm ao mundo até hoje, e continuará vindo até Jesus voltar, dentro desta harmonia do papel do homem, do papel da mulher, do equilíbrio dos dois e de uma família bíblica. Portanto, essa obediência de submissão da mulher, ela presta obediência, não é primeiro ao homem, é ao Senhor, e por conseguinte ao seu marido, e ela honra. Mas isso não é menosprezo, muito pelo contrário, é dádiva, é honra. Mas também ao marido: amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Amar também é um mandamento, é um imperativo contínuo. Todo tempo o homem deve amar a sua esposa e não a tratar com amargura, e não tratando-a com amargura, de maneira nenhuma trazendo indignação ou trazendo uma espécie de fel para dentro da casa, do lar, da família. Um homem mau, um homem que não trata bem a mulher, um homem grosso, um homem que xinga, um homem que espanca, um homem que trata mal, um homem que não ama, um homem que não é presente, um homem que não trata a família com amor, não traz dignidade ao lar, mas está na igreja, leva para a igreja, mas não desenvolve o seu papel segundo Deus, segundo a palavra. Ele traz amargura para a sua casa. E os filhos vão sentir o sabor amargo do fel. Por isso, meus amados, que a palavra diz: pais, não irriteis os filhos. Não é simplesmente irritá-los, mas é também trazer um sistema de vida para dentro de casa, em que os filhos não crescem em um ambiente em que o temor de Deus e a presença de Cristo seja marcante dentro do lar. Deus também, meus amados, fala aqui aos filhos e diz: filhos, em tudo obedecei vossos pais. Filhos, obedecei vossos pais. Aqui a palavra obedecer no original é escutar, ouvir atentamente, submeter-se. Essa ordem aos filhos presentes e a todos nós que também somos filhos é também um imperativo, e esse imperativo ele é contínuo. Então ele
vale para os dias de hoje até Jesus voltar. Eu estou contemplando aqui muitos semblantes jovens. A gente percebe que a igreja tem muitos jovens, crianças também, adolescentes talentosos. A gente louva e glorifica a Deus. A palavra de Deus diz: filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A palavra grato aqui no original é muito agradável, aceitável, e é um adjetivo, é uma qualidade. Então, um filho obediente a Deus e obediente aos pais e que honra os pais, ele é um filho que vai agradar o coração de Deus, porque ele vai agir de uma forma que Deus ficará feliz em ver a atitude do filho que honra um pai e uma mãe. Então isso é agradável, é aceitável. Isso aí é uma alegria, é uma qualidade de um filho. Meu filho é obediente, meu filho é desobediente, meu filho, minha filha é obediente. Isso é agradável, é bom. Você fala ao filho, ele obedece logo. Ele percebe que seu pai está falando e ele tem aquele respeito em ouvir atentamente, porque em primeiro lugar ele honra a Deus, ele ama a Deus, ele reconhece a autoridade do pai, da mãe. Ele percebe que no colégio que há autoridade da professora, vai para a faculdade, mais professores. Se ele for para o exército, está lá as autoridades. Se ele vai num canto, está lá o senhor da rua, está lá a senhora da rua, mais antiga, mais velha, naquele tipo antigo do colégio, que a gente jurava a bandeira. Vocês se lembram disso? Parece que está voltando, né? Mas debaixo de muito protesto. Mas eu ainda fui do tempo que fui criado, em que eu era meio peraltinha. Então eu tinha que ficar, vez por outra, sendo abençoado com um puxão de orelha, com um beliscão, um cinto aqui, outro cinto ali, para poder andar na linha. E meu pai muito dizia: meu filho, você vai para o colégio, e dizia lá para o colégio, para a diretora: na minha ausência você é o pai e a mãe do seu Vilmar. O que deve ser feito, pode fazer. Assim era antigamente. Quantas e quantas vezes eu fui para um canto da sala, por uma atitude de desobediência à professora, ficar de castigo, olhando para o muro, às vezes a aula toda, às vezes ficava de joelho, levava palmatória, né? Apanhava de palmatória na mão, levava beliscão, cocorote. Não fiquei traumatizado com nada. Se eu pudesse voltar no tempo, agradeceria e continuaria. Eu creio que seria mais obediente, evitaria muitas, mas não reclamo de nada. Então, aqui, essa obediência, ela pode ser estendida. Por quê? Porque, filhos, escutem bem. Há a disciplina normativa e a disciplina corretiva. A normativa é: seu pai vai usar a Bíblia e usar o conhecimento, principalmente ligado à Bíblia, para te orientar no caminho do Senhor. E a corretiva, também ele vai usar a Bíblia. Então, quando o filho desobedece às normas bíblicas, e aí há necessidade, em face da desobediência e da quebra da norma, dependendo da gravidade, de usar a disciplina corretiva. E a corretiva a Bíblia chama de quê? De vara. Nos dias de hoje está complicado você falar em vara, né? A lei da palmada e tudo mais. Mas assim, há leis que os homens fazem e que refletem a Bíblia, e nós devemos agradecer a Deus por tais leis. Mas há muitas leis que os homens fazem que não refletem a Bíblia. E aí, qual você vai ficar? Eu entendo que as leis são válidas quando elas refletem a Bíblia, ainda que não estejam fundamentadas na Bíblia, refletem
e não contraditam as Sagradas Escrituras. Então, em termos de disciplina normativa e corretiva, a Bíblia é o manual da vida, da fé e da prática. Então a Bíblia diz: filhos, obedecei, e não obedecendo, filhos sejam disciplinados. O filho que é disciplinado, a mãe salvará a alma dele do inferno. Então, você deve disciplinar, se necessário, com vara. Pode, pastor? Não só pode, deve. Porque Deus é o Senhor da tua casa, Deus é o Senhor da tua vida. Cristo morreu por ti, morreu pelos teus filhos. Você segue segundo as Escrituras. É um cidadão brasileiro, mas é um cidadão celestial. Quando a vida no Brasil se acabar, a vida na glória continuará para todo sempre. E o manual que rege a nossa vida na glória celestial e aqui na terra chama-se Sagrada Escritura. E os filhos devem se adequar à norma e às prescrições bíblicas. E somos nós, homens e mulheres, que tem a autoridade dada por Deus para usar a norma e usar também a vara de acordo com as Sagradas Escrituras. E isso, meus amados, cabe à igreja ensinar os filhos, cabe à igreja. A escola tem o seu papel, tem a sua função, mas a escola não é guardiã da educação dos filhos. Ela coopera, ajuda, mas no final de tudo, quando nós comparecermos diante de Deus, não é a escola que vai prestar conta dos nossos filhos a Deus. Quem é? Somos os pais, somos nós. Mesmo porque a Bíblia diz: os filhos são herança do Senhor. Deus te dá. O filho não é teu, o filho não é meu, o filho não é nosso, o filho é de Deus. E a Ele nós devemos prestar contas. Ele dá, Ele tira, a Ele a honra, a Ele a glória. É nesse ambiente que os filhos vão perceber o quanto devem obediência aos pais, a nós. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Quando dizem tudo, é tudo que seja bíblico. Nenhuma mulher, nem um filho, nenhuma mãe, ninguém é obrigado a obedecer quem quer que seja, se esta obediência exige algo em contrário à Bíblia. Não. Então, um pai não pode mandar um filho fazer o que não é bíblico, ferindo a consciência da criança. Por isso que muitos pais irritam os filhos, criam um ambiente de rebelião dentro de casa, porque força o filho, e o filho percebe que aquilo ali não é bíblico, e a mente do filho é cativa às Sagradas Escrituras. Então esse ambiente é um ambiente que não traz quietude, nem glorifica ao Senhor. E infelizmente muitos lares cristãos estão assim. Filho, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Pai, diga ao seu filho: filho, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Os filhos devem obediência aos pais, porque se eles desobedecerem aos pais, eles correm risco sério de vida, para que seus dias sejam prolongados e tenham longa vida sobre a terra. A desonra ao pai e à mãe é uma desonra a Deus. Por que muitos filhos morrem? Tem um jornal da região, né, um jornal famoso, Itaqui Bacanga. Eu deixei de comprar, eu comprava às vezes, deixei de comprar jornal, eu acho que eu deixei de comprar jornal, eu fico mesmo lendo, mas muitos
A gente vê muitos filhos lá no jornal Itaquibacanga e em outros jornais, mas especialmente Itaquibacanga, mataram Jesus com 4 tiros. Maria morreu, fora estuprada. Marta, e são muitos nomes bíblicos. Que é isso? Filhos de crente. Eu percebo que nessa região é uma região muito propensa ao cristianismo. Igrejas rapidamente são fundadas e rapidamente crescem. Então aqui a seara e a ceifa é boa. Há trabalhadores. Então o evangelismo e a colheita aqui sempre é grande. Isso é louvável ao Senhor. Mas a gente percebe também que muitos se afastam do evangelho e acabam morrendo. A desobediência de muitos filhos. Você mesmo, jovem que está me ouvindo, você obedece aos seus pais? Você honra o seu pai? Vocês adolescentes deste lado, vocês nesse momento, sejam sinceros. Se você fosse responder a Deus neste momento, e se Deus lhe perguntasse: vocês obedecem os vossos pais e honram o meu nome, o que é que vocês diriam? E desse lado, o que é que seus pais neste momento diriam a respeito do teu testemunho dentro de casa? Você se preocupa com isso? Adolescente, jovem, filho, você se preocupa com isto? Você não viu a jovem senhora aqui na frente pedindo perdão à sua mãe? A mãe dela: mas o que foi, minha filha? Não, mamãe, eu entendo, peço perdão. Ali selou a paz, Deus foi glorificado. Talvez algum filho aqui, eu não sei, mas de repente está até hoje em litígio com seu pai, com sua mãe, não fala com seu pai e sua mãe há anos. Acontece dentro da igreja. Passa o pão, passa o vinho, o que é que ele faz? Come e bebe. Eu lhe pergunto, isso aí é obediência a Deus? Quantas vezes o seu pai lhe pede, sua mãe lhe pede, você posterga, joga para frente para obedecer? Você obedece sua professora no colégio? Você responde seu pai e sua mãe com facilidade? Chama palavrão? É comum essa linguagem na sua vida, jovem? Como é que está a tua vida espiritual? Vocês já pararam para refletir isto? Isso é interessante, gente. Nós não vamos trabalhar da obediência dos filhos, trazendo aqui mesmo para a prática. De 1 a 10, qual é a nota que você se dá em termos de obediência a Deus e aos pais? Você larga tudo? Às vezes, quando determinados jovens começam aquele período de desejar namorar, de repente a jovem chega em casa e diz: mamãe, encontrei o meu príncipe encantado. Parece que de um dia para a noite ela já sabe o que é o amor, experiência de tudo que possa imaginar. Mamãe, eu sei o que eu sei, eu amo. Aí a mãe diz assim: minha filha, não, mamãe, se a senhora for falar, eu vou embora, eu vou embora, eu não largo por nada desse mundo. Não está acontecendo aqui não. Mas não acontece às vezes. A gente diz: jovem, calma. É porque os jovens, gente, escutem aqui, muitos adolescentes presentes, vou despertar o coração de vocês aqui com uma palavra boa. Há um livro, depois vocês pesquisam, do bispo anglicano de saudosa memória, J.C. Riley.
Palavra aos Moços. Esse livro, ele vai falar para os jovens e adolescentes. E ele fala que muitos jovens e adolescentes caem, pecam, morrem, se afastam do Evangelho, se afastam da família e praticamente se rebelam contra Deus e tudo, porque eles acham que são suficientes em si mesmos e não precisam mais de pai, de mãe e de ninguém. Eles já conhecem a vida por completo, e isso não tem nem 15, 20 anos, mas eles já acham que já sabem tudo. Por quê? Porque a arrogância é uma tentação ao coração do jovem, e muitos jovens caem nela. Por isso que o pai diz: meu filho, parece que agora o filho já sabe tudo. O pai é quadrado, a mãe é antiquada, e tudo que o filho outrora perguntava para o pai e para a mãe, agora ele não precisa mais. Que dirá consultar avô e avó? Não, agora sabe quem é o conselheiro dele? O jovem da mesma idade ou talvez mais novo. Por quê? Porque ele é que sabe de tudo da vida. E aí começam as amizades. Dependendo do nível da amizade, começa a se comprometer com determinadas coisas, já se rebelam em casa, não querem mais saber de pai, de mãe, agora já começam a extrapolar o horário, a mãe fica chorando, o filho está em amizade, de repente surge uma situação, o grupo exige algo para o rapaz ou para a moça fazer parte. Tu é de parado ou não é? Eu sou de parado. Tu é, eu sou. E aí começa nessa linguagem, me permitam dizer assim, porque fica mais fácil até de muitos entenderem. Ah, nós vamos ali, então eu também vou. Não, eu não quero, não aprendi. Não, mas então eu vou. A pessoa vai. Quando de repente a mãe recebe a ligação, está na polícia, acontece um acidente. Quando não, perde a vida, meus amados. E isso muitos filhos fazem por força da desobediência a Deus e aos pais. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedeçamos ao Senhor, ouçamos a palavra de Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, eu seria mais obediente ao meu pai e minha mãe. Se bem que eu tenho 44 anos, sou um caçula de 7 filhos, e quando eu comecei a sair para brincar, ou para me divertir no mundo, eu já tinha uma idade relativamente alta, digamos, meus 16, 17 anos. Hoje, meninos de 11, 12 anos já são até pais, né? Então com meus 24, 25 anos já tinha terminado tudo. Quando deu 30 anos eu já estava saindo do seminário para assumir igreja e pastorear. Graças a Deus, Deus foi muito misericordioso comigo. Filhos, obedeçam aos vossos pais, obedeçam a Deus, amem a palavra. Pais, não provoqueis, não irriteis os vossos filhos, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Crie um ambiente favorável, um ambiente de paz, de quietude, de amor, de respeito à esposa, da esposa de respeito ao marido, ambos de respeito um ao outro, de respeito aos filhos, dos filhos respeitando os pais, para que esta harmonia seja uma bênção dentro do seu lar. Eu creio sim na restauração da família, prego, oro e creio no poder de Deus. Creio que o vosso esforço não é debalde, muito pelo contrário, é um esforço que pela graça e pela instrumentalidade do Espírito Santo Deus pode tratar e já tem trabalhado e vai continuar trabalhando em vosso meio, para que os filhos cresçam sadiamente no caminho do Senhor, ouçam bem a palavra e dediquem-se a
palavra e ao Deus da palavra. Muito obrigado, que Deus vos abençoe, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém.